Olá pessoal, meu nome é Gessé Ribeiro, sou professor de matemática do Personal Educa e hoje nós falaremos sobre um tema muito importante chamado função. Então vamos lá, teoria de função. Função basicamente é o seguinte, dados dois conjuntos, tenho dois conjuntos, A e B. Eu vou chamar de função de A em B, vou denotar por f de A em B, isso aqui significa em B, qualquer relação no qual o x pertence a A, pertence ao primeiro conjunto da esquerda, o A, e o y pertence a B, e existe um único y pertencente a B, sendo que o x está chegando num único y. Vamos tentar entender isso aqui no diagrama de Venn. Tenho aqui o conjunto A, conjunto B. No meu conjunto A eu tenho 1, 2, 3. No meu conjunto B eu tenho 4, 5, 6. Percebam que a função f está levando o 1 no 4, o 2 no 4 e o 3 no 5. Apesar do 1 e do 2 estarem indo no mesmo, ambos indo no 4, nenhum valor aqui do x está chegando em 2y ao mesmo tempo. É isso que queria dizer aqui. Cada x vai em um único y, sendo que 2x podem ir no mesmo y sem problema. A outra condição que está implícita aqui é que nenhum valor de x pode ficar sozinho. Eu não poderia ter um 4 aqui, por exemplo, sem estar chegando em nenhum valor do meu contradomínio. Por falar em contradomínio, o meu conjunto A ele é chamado de domínio, o conjunto B, o da direita, é chamado de contradomínio e os valores onde estão sendo relacionados, os valores aqui do meu contradomínio, que tem alguma relação com o domínio, são chamados de imagem. Então, domínio vai ser o meu conjunto A, 1, 2, 3. Contradomínio, conjunto B, 4, 5, 6. Imagem, os valores onde a setinha está chegando, que tem alguma relação com o meu domínio. Basicamente, função é isso. Valor numérico de uma função. A ideia é bem simples, apesar disso aqui parecer um tanto quanto confuso. Seja f de x uma função, então f de a é o valor numérico dessa função quando x vale a. Ou seja, é o seguinte, tenho aqui conjunto A, 1, 2, 3, conjunto B, 2, 3, 4, função que vai de A em B, ou seja, domínio A contra domínio B, e a lei dessa função é f de x igual a x mais 1. Toda função deve ter domínio, contradomínio e lei. Domínio A contra domínio B e a lei f de x igual a x mais 1. A lei determina onde você vai substituir o x, o que vai acontecer com ele, enfim. Vamos lá então. Quanto vai ser f de 1? Ou seja, quanto vale a função f de x quando x vale 1? F de 1 basta eu pegar 1 e substituir no lugar do x. Vou ficar com 1 mais 1 e 1 mais 1, 2. Quanto vai valer f de 2? Substituo aqui no lugar de x o 2, 2 mais 1, 3. E f de 3 vai ficar 3 mais 1, 4. Perceba que esses valores 2, 3 e 4 formam exatamente a imagem da minha função. Porque é onde o x está chegando. O x igual a 1 está chegando no y igual a 2. O 2 está indo no 3 e o 3 está indo no 4. Essa é a minha imagem. Perceba que a minha imagem, nesse caso, combina certinho, é exatamente o contradomínio 2, 3 e 4. A imagem sempre está contida no conjunto do contradomínio. Pode ser que seja igual, como é o caso aqui, ou pode ser que seja um conjuntinho um pouquinho menor. Como que eu encontro o domínio de uma função? Vamos lá. Tenho aqui alguns exemplos. Primeiro, f de x igual a 1 sobre x. A pergunta que você deve se fazer é a seguinte: qual é o valor que o x não pode assumir? Olhando para essa função, você percebe que como é uma fração, numa fração o denominador nunca pode ser 0. Sendo assim, x não pode ser 0. Ok. X tem que ser diferente de 0. Sendo assim, o domínio dessa função, o domínio da função f, é todos os reais menos o 0, nesse caso. Ok, fechou, domínio da função f, reais menos o 0. Domínio da função g. O que não pode acontecer numa raiz?
o que está dentro da raiz tem que ser sempre maior ou igual a zero, ou seja, não pode ser negativo. Então eu vou escrever aqui, ó, 2x menos 4 maior ou igual a zero, uma inequaçãozinha aí. Se 2x menos 4 é maior ou igual a zero, então a gente vai chegar aqui que x é maior ou igual a 2. Nesse caso, então, a gente vai escrever o domínio da G como sendo x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 2. Share, tal que x maior ou igual a 2. E se você tiver uma raiz embaixo? Aí você terá dois problemas. O primeiro é o seguinte, qualquer valor que está no denominador não pode ser zero, então isso aqui não pode ser A. O segundo, dentro da raiz não pode ser negativo. Se não pode ser zero e não pode ser negativo, obrigatoriamente tem que ser positivo. Ser positivo é o mesmo que dizer que é maior que zero. Então, 3 menos x tem que ser maior que zero. E se 3 menos x é maior que zero, você chega à conclusão que x é menor do que 3. Ou seja, o domínio da minha função h vai ser x pertencente aos reais, tal que x é menor do que 3. Tome muito cuidado porque tem algumas pegadinhas também. Um exemplo dessas pegadinhas é esse p de x. P de x é igual a raiz cúbica de 3x menos 4. Dá a ideia de que, como é raiz, não pode ser negativo. Porém, existe sim raiz negativa quando o índice é ímpar. Nesse caso, não há restrição. A restrição é só quando a raiz, o índice aqui da raiz, for par. 2, 4, 6, 8. Como é 3, pode ser qualquer valor ali. Quer ver? Qual que é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Pois é, existe raiz cúbica de número negativo. Se existe, não há restrição alguma. E se não há restrição alguma, então o domínio de P é exatamente os reais.